Olá, amigos do canal Importante é Saber. Conforme a gente prometeu aí no último vídeo, hoje a gente está iniciando aí uma nova etapa, um novo projeto e que tem tudo para dar certo, né? A gente vai estar aí fazendo uma espécie de um dueto com o canal Democracia Brasileira, buscando aí trazer soluções, trazer estímulo, né, ao pensamento, ao modo, né, que a gente está vivendo hoje em dia, né, tudo que a gente está passando aí, momentos meio tenebrosos, que a gente precisa refletir, pensar, ter consciência, não só política, mas consciência social, de cidadão, para buscar aí soluções, né, para um Brasil melhor, um Brasil mais justo. Enfim, é o que a gente está tentando fazer nessa nossa iniciativa que começa hoje. Para o pessoal do canal Democracia Brasileira que não me conhece, meu nome é Leonardo. Eu estou com o meu canal aí há pouco mais de um mês, né? Comecei esse projeto. Meu canal é O Importante é Saber. Ele é focado aí nessa parte de pesquisas, entrevistas e também essa questão de notícias, debates, política, questões sociais. Eu acho que é um foco importante e a gente que já tem um pouco de experiência, já tem um pouco de vivência nessa área, poder passar para vocês alguma coisa que possa vir a acrescentar algo no futuro sempre é válido. E a minha formação é na área jurídica, né? Eu sou advogado, sou formado em História também, e estou quase terminando Geografia, enfim, mas na área de Humanas. E estamos aqui, juntos, né? Vou passar aqui agora a bola para o meu amigo aqui, Henrique, do Democracia Brasileira, para se apresentar, porque hoje a pauta tá quente, não dá para perder muito tempo, não. Henrique, a palavra está com você. Ok. Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Henrique, sou do canal Democracia Brasileira. Para quem é do canal, importante é saber. Prazer. Estamos aí nesse projeto aí para nós qualificar o debate, para a gente sair dessa mesmice, desse país tão polarizado que a gente vive, para a gente ter visões dentro do âmbito democrático, para que a gente favoreça esse conhecimento e passe para as mais gerações, seja quais forem as gerações. Meu nome, como falei, meu nome é Henrique, eu faço engenharia na Federal do Rio Grande do Sul, em Santa Maria. É uma área um pouco complicada, mas tudo isso vai agregando, seja qualquer área, sempre nos agrega, e é muito satisfatório estar junto com o Leonardo, do canal Importante é Saber, e a gente fazer esse dueto em busca de um conhecimento, em busca de passar a verdade num momento tão difícil que o Brasil se encontra. Verdade. Acima de tudo é verdade, né, Henrique? Eu acho que a gente se acostumou nos últimos anos a ver tanta desinformação, né? Tantas questões sem comprovação que a gente tem até medo de ler hoje em dia e replicar o que você está lendo. É difícil, você não consegue fazer mais isso sem ter o mínimo de medo ou de responsabilidade para averiguar aquilo que você lê ou que você ouve, né? Realmente, nós estamos vivendo como se estivesse numa guerra digital, né? Uma guerra em que há assim, muita covardia, onde que tem pessoas que usam de má fé e assim, consequentemente, tentando usurpar as bases democráticas de uma sociedade que vive em harmonia, né? Verdade. Sempre viveu, né? O Brasil sempre foi conhecido por ser um país pacífico, um país mediador, né? Não só na América do Sul, mas em todo o mundo. O Brasil, quantas vezes sentou à mesa de negociação de paz de vários estados aí do planeta, sempre de forma pacífica, sempre de forma conciliatória, e hoje a gente é um estado pária, né? Ou seja, ninguém quer saber do Brasil, ninguém faz a mínima questão de fornecer nada para o Brasil, de chamar o Brasil para um debate político, social, porque eu acho que com toda essa questão da pandemia, a reconstrução global, ela não vai ser só do Brasil. Eu acho que se você não alinhar todo mundo em busca de uma solução conjunta e em busca de projetos como um grande plano Marshall, digamos assim, guardando as devidas proporções, a gente não vai a lugar nenhum, né? Eu acho que a questão é muito mais global do que se imagina. Não adianta a Inglaterra acabar com o vírus no país deles, a partir do momento que ela tem uma fronteira aberta, que o vírus pode voltar com uma mutação, que de repente essa mutação acaba não sendo combatida pela vacina que foi aplicada, porque o vírus já sofreu mutações em outras regiões do planeta, e aí é complicado.
Mas vamos torcer por dias melhores, né? É o que a gente pode fazer nesse momento e debater. Então, sem mais delongas, vamos começar pela pauta, que a pauta está longe. Está longa. Vou começar, Henrique, com um assunto tranquilo, bem light, bem calmo, que não é nem muito comentado hoje em dia. Impeachment. O que você acha do impeachment? Vai acontecer, não vai? É viável ou não é? Fala aí a sua opinião. Olha, Leonardo, fica até uma coisa um pouco engraçada, porque vivíamos numa época em que tinha ditadura, acabou até então, acabou a ditadura, veio 84, 85, aí pegou e veio a questão da redemocratização em 5 de outubro de 1988, quando Ulisses Guimarães promulgou a Carta Magna. A partir de diante, nós tivemos impeachment de Collor e tivemos impeachment de Dilma Rousseff. Então, em 2016, tanto 91 para 92, o Collor. E agora está de novo em pauta o impeachment do então presidente Jair Bolsonaro. E vamos deixar claro aqui, porque aqui não tem passapano, que motivos não faltam. São motivos que ele replica, são motivos que ele faz, que acaba não tendo esse freio, e esses motivos estão causando a morte, já causaram a morte de 212 mil pessoas, é muita gente. Isso é um genocídio. E certos momentos que se enfrenta o Brasil, tanto em relação ao externo, a relações com outros países, me faz, eu acho que acredito que faz muitas pessoas lembrarem da época do nazismo, quando Hitler ele fez toda aquela barbárie e apenas um país até então tinha se aliado a Hitler, que foi a Itália de Mussolini. Então, o que o país, as questões externas que o país estava adotando até então com a questão do Trump, prejudicando o nosso país, isso estava muito semelhante com a história para agora. Então, após esse problema da saúde, esse desastre, essa coisa horrorosa que aconteceu em Manaus, que então o Pazuello estava lá presente dias antes de acontecerem essa barbaridade, até então não se movimentaram, o ministro não se movimentou em relação a isso e causou a morte de muitas pessoas, uma ala inteira morreu asfixiada, morreu por falta de oxigênio. Então isso é muito, mas é muito motivo para entrar com um processo de impeachment que até então tem que ser aprovado pelo Congresso. Vai ter as eleições agora, em que o Rodrigo Maia vai estar sendo o primeiro. Quem está nessa disputa é o Baleia Rossi, do MDB, e até o Arthur Lira, do PP, que é de Alagoas. Até então, levantamentos estão dando 289 votos para o Baleia Rossi e 196 para Arthur Lira. Provavelmente, como se diria, as caravelas estão apontando para a vitória do Baleia Rossi nessa disputa que vai ter, porque é ali que vai dar o cerne para um impeachment, para um pedido de impeachment. E em relação ao Senado também, que está a disputa também acirrada no Senado entre o Rodrigo Pacheco e a Simone Tebet. O Rodrigo Pacheco, que na prática é um defensor do Bolsonaro, tá ali pro Bolsonaro, infelizmente está com uma grande vantagem, está com uma grande perspectiva aí, correndo por fora Major Olímpio e Jorge Cajuru. Então, mas isso não impedirá. O importante é que a manifestação sexta-feira vai estar do panelaço e dia 24 terá a carreata em pró-impeachment e já passou do momento de ter impeachment, porque são crimes, são muito mais crimes do que Dilma Rousseff, como diria, e também do Collor de Mello. Então, motivos não faltam para o impeachment. E para você que vai estar assistindo essa live, recomendo estar entrando no canal Adeus Bolsonaro, um site que criaram em conjunção ao movimento Vem Pra Rua, ao movimento MBL, tudo criaram. Ali vocês podem estar acompanhando pelas suas regiões os deputados que estão votando pelo site a favor ou contra o impeachment. Até agora são 106 a favor e 35 contra. E, inclusive, tem o nome dos deputados e qual foi o voto deles. Então, o impeachment, Leonardo, está a caminho para acontecer e não há o que pare em relação a isso.
Sim. O interessante também é a gente falar aqui, né, que o impeachment, lógico que ele tem um contexto jurídico, né, é um processo como de julgamento, né, ou seja, é um processo que vão ter contraditório, ampla defesa, instrução e julgamento, ou seja, ele não se difere de nenhum processo com relação a isso. Mas, além do cunho jurídico, a gente tem uma questão política muito forte. Não adianta, configuração de crime, a gente tem vários. Ou seja, tem mais de 60 pedidos de impeachment e sei lá quantos crimes o Bolsonaro. Acho que se você pegar a lei 1073 de 50, se não me engano, a lei do impeachment, a gente consegue quase preenchê-la totalmente com os crimes do presidente. A questão é o julgamento. Será que a gente vai conseguir ter essa base no Congresso, principalmente na Câmara nesse primeiro momento, que dê o número de votos necessários para a gente poder dar andamento nesse processo? Porque a partir do momento que a Câmara de Deputados autorizar e jogar esse rojão para o Senado vai ter que se manifestar, não vai dar para segurar muito tempo. E assim, a eleição do Rodrigo Pacheco não é ideal, porque a gente sabe que ele é apoiado pelo Alcolumbre, que é o atual presidente ainda, né? Até dia 31. A gente sabe que ele foi advogado de Aécio Neves, ou seja, o que você vai esperar de um senador que foi advogado de Aécio Neves? Não dá para esperar nada republicano, nada em defesa da Constituição. Enfim, é uma pessoa que está ali para defender interesses. E, nesse caso especificamente, ele vai tentar de todas as formas impedir, né, o andamento desse processo no Senado, e cabe a nós pressionarmos os deputados, aqueles que a gente votou, da nossa bancada dos estados, demonstrando que a questão vai muito além de um simples julgamento, ou seja, ele pode também ser considerado cúmplice, porque a partir do momento que o processo chega lá e ele vota contra, ele está dizendo que concorda com a atual política. E aí, a gente não pode esquecer que ano que vem tem eleição. E aí cabe a gente, ano que vem, caso esse senador esteja no quantitativo a ser alterado, né? Porque o Senado a gente sabe que é uma eleição um pouco diferente, né? A gente troca 2/3 da casa em 4 anos e 1/3 no outro ano. Então, a gente não consegue mudar a casa toda em uma legislatura apenas. Mas é importante a gente verificar, caso haja votação contra o impeachment, quem votou contra, e anotar esse nome e botar na lista negra. Olha, esse aí, daqui a 4 anos, ou daqui a 2 anos, daqui a 6 anos, dependendo de quando for feita essa transição no Senado, não pode ter o voto de ninguém, porque seguir como está, não dá para continuar, né, Henrique? Ah, com certeza. E o Brasil hoje, Leonardo, ele vive um paradigma, ele vive uma questão que é fundamental. Pelas ações que o atual presidente vem fazendo, pelas ações, pelas suas falas, pelas suas conjunções e visitas a patentes menores, a relação a exército, em relação... Agora ele teve numa comemoração da aeronáutica de 80 anos, pelas suas falas, ele está indicando um golpe de Estado. Ou a gente faz o impeachment, ou a gente pode ter golpe de Estado. Ele vai planejar uma estratégia para fazer golpe de Estado. Aí o que Sim. acontece? Isso me retroage à fala do Paulo Guedes, se eu não salvo engano, foi ano passado, ano retrasado, que ele falou sobre aquelas manifestações do Chile, contra então Sebastião Pinheira, que ele pegou e falou que veio o Eduardo Bolsonaro e defendeu, acho que foi contra o Paulo Guedes as manifestações, falou que aquilo era uma baderna, tudo, e o Eduardo Bolsonaro falou que se ocorrer isso no Brasil, se ocorresse isso na América do Sul, não teria outra forma senão o AI-5. Ele teve essa fala do Eduardo Bolsonaro falando sobre o AI-5. Aí você tem que entender, muitos deles são partido liberal. O que é liberalismo? Vamos deixar os panos, vamos dar o nome aos bois. O liberalismo, quando a gente pega John Locke, quando ele questionou Thomas Hobbes sobre a questão do absolutismo, da liberdade individual de cada um, ele falou que o homem é o lobo do próprio homem, tem um livro do Leviatã, que é muito bom. Quando o John Locke fala que o Estado tem que intervir mínimo na sociedade, porém tem que ter intermediante de leis. Então tem que ter o Estado, as leis e o indivíduo, não é deixar tudo concentrado em uma pessoa só, e o povo. Então isso, a partir que ele defende o AI-5, ele está indo totalmente contra
totalmente contra com a ideia do liberalismo. Então já é um governo, são pessoas mentirosas, pessoas que não têm o conhecimento, um pouco do conhecimento do que é a ideia do liberalismo. Então, quando você vê pessoas do governo apoiando um ato, estando a favor de um ato de censura, e vendo o presidente falando hoje que o norte do exército é o povo, que quem remar contra ele vai perder, ou seja, então todas as pessoas que estão contra o Bolsonaro vão perder, então, porque estão remando assim, quer dizer que o impeachment é ser contra ele, obviamente, é ser contra o governo dele. Então ele está declamando a nossa derrota. Então ele está ao mesmo tempo falando que as Forças Armadas é que vai determinar a democracia no país, que é um absurdo, porque isso quem determina a democracia é a nossa Carta Magna, quem que defende a Carta Magna é o STF, então é uma coisa absurda. Ele está continuamente falando sobre a democracia, que aqui não tem democracia, que aqui pode perder a democracia, e colocando as Forças Armadas em frente. Então isso é claramente dando insinuação a golpe. Eu não vejo, Leonardo, não sei se você vê, mas eu não vejo isso com outros olhos, a não ser uma insinuação a golpe. Sim, não, com certeza. Eu acho que a questão de golpe, assim, já é um termo usual no Brasil, né? A gente tem um rol de exemplos aí que a gente pode citar, né? A gente pode até fazer uma dobradinha, porque, assim, falar de golpe, a gente pode começar lá no Império, né? A maioridade de Pedro II, por exemplo, a declaração de maioridade, mesmo ele sendo menor, já foi um golpe, né? A nossa república, ela começa num golpe militar. Ou seja, a gente tinha um poder legalmente constituído, né, constitucionalmente. Eu não vou entrar no mérito se a Constituição de 22 era boa ou era ruim, mas era o documento vigente à época e eficaz, né? Quando a gente chega e tem a proclamação da República, que desconstitui o poder imperial, né? E proclama uma república, eu não estou entrando no mérito se foi certo ou foi errado, mas foi um golpe contra o poder legalmente constituído à época, que era o poder imperial do imperador. Ou seja, a Constituição assegurava a ele aquele poder. Então, assim, a nossa história tem vários, né? Eu citei dois, como a gente poderia citar em 37, o próprio Getúlio, que também dá um golpe de Estado e implanta o Estado Novo, né? Então, assim, a gente não sabe o que pode acontecer, mas a gente tem vários exemplos que provam que isso existe. E sem falar em 64, né? Que acho que para todos aí foi o principal marco, né? O principal exemplo de um golpe que durou 21 anos, não podemos esquecer. Exatamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu consigo ver um avanço do governo em relação a retroagindo, né, Leonardo? Retroagindo aquilo que já deveria estar apagado, né? Porque ele fala tanto de democracia, mas ele não respeita também a opinião do outro lado. Então, não existe democracia sem a convivência entre contrários e a pluralidade de ideias. Então, é uma coisa meio que absurda. E lembrar para você que está nos assistindo que o Brasil nem sempre foi o que é hoje. A gente se apega, a gente na década do Juscelino Kubitschek, pegamos ali 50 até 80, o Brasil crescia muito, isso é fato. O Brasil crescia muito. A gente tinha uma literatura muito rica, a gente tinha um cinema muito rico, a gente tinha uma fuga de capital no Brasil, vinha para o Brasil essa fuga de outros países de capital, porque o Brasil era uma rota de investimento, e o Brasil hoje está decaindo. O Brasil começou a decair, mas nem sempre é o que está sendo hoje. Então, para você que é mais jovem, para você também que nos assistem, não se engane achar que o Brasil é sempre dessa forma. O Brasil já foi um grande país e que a gente tem que acreditar num futuro para o país. E o futuro começa domingo, dia 24, pedindo o impeachment do Jair Bolsonaro. Sim, e é interessante também, o Henrique, uma outra questão. O quanto foi ruim e o quanto fez mal para a gente esses 21 anos de ditadura, né? A gente perdeu a nossa capacidade de gerar nomes, né? Assim, a gente ficou estagnado culturalmente, socialmente, ou seja, a gente criou um hiato entre 64 e 85 que a gente paga o preço até hoje. A baixa qualidade do nosso Congresso Nacional decorre da ausência de sucessão de bons nomes. E isso já vem lá de trás. A gente foi perdendo
não só na questão política, mas na questão também da música. Nossos grandes cantores, a Bossa Nova, Roberto Carlos, Tim Maia, são todos da década de 60, ou seja, a gente teve aí 70 e 80, em termos culturais, muito ruins. Por quê? Porque a ditadura, ela oprimia, mas a gente pelo menos crescia economicamente, isso é inegável. Tudo bem que o modelo vem a falhar depois em 80, com a alta do dólar, o petróleo, enfim, a gente teve problemas aí econômicos, mas o sistema, durante alguns anos, deu certo. E hoje, a gente nunca teve tão ameaçado de voltar a uma ditadura quanto hoje. Eu acho que em 5 de outubro de 88, quando Ulisses proclamou a nossa Constituição lá, falou da nossa carta, eu acho que nem no pior sonho, do pior pesadelo dele, ele imaginaria que a gente, pouco mais de 30 anos depois, tivesse passando o que a gente está passando, né? Exatamente, Leonardo. Realmente, porque eu acho que o mais otimista dos otimistas não pensariam pensariam que o Brasil ia estar dessa forma, né? E vem toda essa questão, esses ataques feitos pelo governo em relação aos países amigos, França, Alemanha, China, aí fica aquela questão tenebrosa. Achar, mas a China é comunista. Particular, problema deles. O problema, a questão é que eles compram 60% de quase tudo que o Brasil vende. Então, vai atacar um país apenas por uma birra, atacar a birra e prejudicar a nossa economia, que já está tão fraca devido a décadas aí, está tão fraca a nossa economia, vai atacar apenas por uma birra, então é complicado. Como diria os Estados Unidos da época, você salia um país, mas acaba prejudicando aquele que nos mais compram. Então, se você é um vendedor, se você trabalhar nessa área, você não vai deixar de vender para certa pessoa, ou pela roupa que veste, ou pela fala que usa, você vai vender. Então, o interesse, o presidente, ele tem que pensar nos interesses do Brasil. Agora, você vê aqueles momentos em que Bolsonaro sobe a rampa do Planalto com a bandeira de Israel, a bandeira dos Estados Unidos. Gente, o que é isso? Ou a gente está no Brasil, ou a gente está numa república bananeira, né? Porque é uma coisa patética aquilo, né? Então, mostrar, tinha até questão de honra, de cantar o hino nacional antes de entrar na sala dela. Não é questão de xenofobia, mas é questão de valorizar o nosso país mesmo. Isso já não se tem mais. Hoje é uma guerra dos dois lados, duas camisetas de times que estão afundando o país. Então, em relação a isso, a gente tem que, dia 24, torcer para o impeachment e sim remar e se favorecer e torcer muito e lutar para que o Brasil volte aos trilhos e volte a ser um grande país que já foi um dia, né? Sim. É importante destacar aí o que você falou, a questão comercial. Gente, dinheiro não tem cor, não tem cheiro e não tem raça. A China é o nosso maior parceiro econômico, é um dos poucos países onde a gente é superavitário na relação de compra e venda, e a gente deixar isso de lado. A Argentina é um país aqui do lado. Ou seja, eu tenho muito essa questão, Henrique, eu acho que a gente tem que focar, primeiramente, para ser grande, a gente tem que focar naqueles países que têm mais ou menos condições semelhantes a gente. É muito difícil uma pessoa pobre chegar num grupo de ricos e achar, por estar cercada de ricos, que ela vai ficar rica também. Não é assim que funciona. Eu acho que, primeiro, o Brasil, o Mercosul, foi uma grande oportunidade, infelizmente, mal aproveitada pelo Brasil, de se fortalecer na América do Sul, junto com Uruguai, Argentina, Paraguai e eventuais países que poderiam ser incorporados a esse bloco econômico, e a partir daqui a gente se fortalecer como um líder da América do Sul, e aí sim alçar voos maiores, seja numa união bilateral com a União Europeia, seja fortalecendo até a antiga ALCA, que eles queriam, uma época, uma parceria com os Estados Unidos, enfim. Mas eu acho que o Brasil, fragilizado como ele é hoje, querer chegar num bloco econômico mais forte ou num país de economia extremamente agressiva, a gente só vai perder, como está perdendo já há muito tempo, né? A nossa indústria está sendo totalmente desativada, a nossa economia está voltando à década de 30, a única diferença é que antigamente era café, agora é soja. Exatamente, Leonardo. Só para dar um fecha nessa pauta, para a gente partir para a nossa última pauta, a questão desse, você falou muito importante sobre o bloco econômico. Exatamente. A gente vive uma economia enfraquecida, uma economia que não está concentrada. Eu até vi um vídeo de um economista, não vou me lembrar o nome dele agora, mas que contando sobre isso, que existem 13 países lá em cima, né, nesse platô econômico maior,
E eles não querem mais concorrência, não vão deixar o país de baixo entrar. Argentina, Brasil, Índia, não vão deixar entrar. Não querem mais concorrência. Aí o que acontece? A partir do momento que você vive uma economia enfraquecida, que você critica os países, critica aliados, você enfraquece muito mais a economia. Você acaba não concentrando o Estado, as grandes empresas privadas, públicas, o Estado, um Estado forte, você acaba enfraquecendo, não concentrando, e até então não consegue quebrar esse platô. A gente nunca vai chegar nesse platô. É como se tivesse uma escada, eles empurrassem a escada quando o Brasil estivesse subindo. O Brasil não vai conseguir subir, entendeu? Então, ou seja, o Brasil tem que ter uma economia concentrada, um Estado forte, uma economia concentrada para quebrar esse platô, porque grandes países como a Coreia do Sul, que teve empresas, se não me engano, a Hyundai, não lembro agora, cresceu, maior parte da vida da Hyundai foi com um Estado forte. E tanto que a Coreia do Sul virou um país tá entre os 13 desse platô econômico. Então para a gente vencer tudo isso e movimentar e crescer a economia, a gente tem que concentrar nossas indústrias, nosso Estado, concentrar para poder adentrar o platô. Um exemplo de um país que está crescendo e adentrou o platô é a própria China, que adentrou esse platô econômico junto com essa concentração econômica do país, né? Então, a partir de agora, nós temos que ter aliados, não criticá-los, e sim vender o que importa para o Brasil, e não apenas por birra ou por briga, uma coisa que não vai trazer nada ao país, né? Sim, e é interessante que a Coreia do Sul, o exemplo que você deu, até 1988 era um país de terceiro mundo da pior qualidade, não tinha absolutamente nada. As Olimpíadas de Seul foi o start para eles para transformar o país e ser a potência que é hoje, né? Samsung, LG, Kia, Hyundai e assim por diante. Poderia ser o Brasil muito bem, né? Pois é, exatamente. Mas é isso. Vamos para o último item da nossa pauta aí. Soluções para o Brasil. Se você fosse presidente, qual seria a sua primeira agenda? 1º de janeiro. Olha, digamos que se eu fosse o presidente, se eu fosse Jair Bolsonaro, eu já pedia renúncia, né? Uhum. Só para poder dar a beliscada. Bom, se eu fosse presidente, primeiramente, eu trocava o ministro da Saúde, colocava um ministro de verdade no Ministério da Saúde, trocava todo aquele plano, não vou chamar de ministro, mas aquele circo, aquelas pessoas que estão ali como ministros, colocava pessoas de qualidades em suas respectivas áreas e focava no principal, que é a questão da pandemia. É a questão da gente vencer de uma forma coesa, uma forma séria, enfrentar isso de uma forma totalmente séria, essa pandemia, porque a pandemia, nosso crescimento econômico só vai começar a ter um indicativo de subir a partir do momento que a gente lidar com essa pandemia. Não existe, é uma coisa impossível de imaginar o Brasil crescendo com a pandemia a todo vapor num país e alcançando todo esse número de tragédia que está acontecendo, forçando a comércio a estarem fechando, a empresas estarem falindo. Então, é enfrentar a pandemia com seriedade, enfrentar a pandemia com responsabilidade de um país verdadeiro e não de uma república bananeira. Então, a gente pegar e enfrentar essa pandemia, primeiramente, com muita seriedade e favorecer o debate, favorecer esse crescimento intelectual no nosso país, acabar com esse primarismo de A ou B, que está acabando com o país, para que a gente pegue e a gente volte o Brasil nos trilhos e faça ele alcançar de novo a esse renome que ele tinha nas décadas de 50 e 60 no cenário mundial. Sim, verdade. Concordo com você. Na minha opinião, acho também que no atual momento a saúde é prioridade. Sem vacinação e sem imunização, a economia não vai voltar a crescer, não adianta, é impossível, é inviável. E a gente não pode esquecer de uma coisa também. Todos os países do mundo, hoje desenvolvidos, coincidentemente ou não, eles sempre tiveram a figura do Estado como grande fomentador. Tá? Eu não estou falando que o Estado tem que fazer tudo, mas o Estado ele tem que fomentar. São obras públicas que fazem o dinheiro circular, são grandes empreendimentos que fazem gerar milhares de empregos, coisa que a gente não tem mais hoje. A gente pode criticar o governo do PT por um monte de coisas, mas se você pegar os índices de desemprego
do começo dos anos 2000, né, e para os de hoje, não tem comparação. Por quê? Porque a gente tinha um Estado forte. Teve problemas? Teve problemas. A gente não está negando, não está passando pano aqui na cabeça de ninguém. Mas a questão de fomentar a economia, eu acho essencial. Eu acho que os grandes ministérios, as grandes estatais, sempre foram essenciais com as suas grandes licitações, seja para construir uma grande ponte, uma grande usina, um grande centro comercial, a transposição do Rio São Francisco, tantas histórias aí de obras que geraram tantos empregos, não só empregos diretos, mas principalmente os empregos indiretos. Quando você está construindo uma usina hidrelétrica, por exemplo, não é simplesmente a Odebrecht, que agora não é mais Odebrecht, ou a Camargo Correia, não é simplesmente a empreiteira que está lá. Em volta, chega projetista, chega fornecedor de cimento, fornecedor de ferro, de brita. Você tem todo um entorno que vai junto com aquele grande construtor. Infelizmente, a gente hoje não tem mais nada disso. A gente está construindo aí uma estrada em Jequitinhonha, parece que de Minas até o mar, que são 60 quilômetros e vão demorar 2 anos. Ou seja, é uma obra, a grande obra desse governo, né? É uma obra de 60 quilômetros que vai durar 2 anos. Então, assim, acho que JK e Getúlio devem estar se remoendo lá no túmulo vendo um negócio desse, porque, defeitos à parte, sempre foram empreendedores, sempre fizeram o Brasil crescer. E tem uma fala do Ciro que eu acho muito legal. Não existe em nenhum lugar do planeta nenhum exemplo de país que cresceu exclusivamente com a iniciativa privada aportando dinheiro. Sempre o Estado esteve ao lado fomentando a atividade privada. E não vai ser diferente agora. Aqueles países que tiverem um Estado forte, um Estado indo atrás de grandes obras, de grandes projetos, vão se recuperar mais rápido e com uma potência muito maior do que países que ficam esperando o privado vir para resolver tudo, porque não vai resolver. Perfeito, Leonardo. Eu assinaria embaixo em tudo que você falou. Só para complementar, para vocês liberais, como vocês acham que seria o Brasil? Como seria estados precários no país sem um Estado auxiliando? Já pensou num país onde a desigualdade é tão grande? Seria um caos total. Se não tiver o auxílio, se não tiver um Estado que acompanhe o cidadão, que acompanhe uma sociedade num país tão desigual, a gente vai ter sérios problemas. Então, o Brasil necessita muito de um Estado, uma economia concentrada, para a gente, quem sabe, um dia adentrar o platô econômico lá em cima, que é tão difícil de adentrar, mas um dia nós conseguiremos. Vamos torcer para isso. Sem dúvida. E o mais importante, um passo de cada vez, né? Na minha modesta opinião, vamos nos fortalecer na América do Sul, até porque se a gente não tem mercado consumidor, a gente não tem crescimento da indústria nem do comércio. A gente tem que ter para quem vender. E é muito mais fácil vender para uma Argentina, para um Uruguai que estão aqui do lado, do que ter que transpor um oceano inteiro para vender na China ou na Índia. É questão de logística, é muito mais rápido, é muito mais fácil. Então é questão de valorizar primeiro o nosso bloco econômico, fazer do Brasil um grande líder e a partir daqui seguir novos voos, novos caminhos e buscar cada vez mais o sucesso global, não só da América do Sul, mas do mundo como um todo, né? Exatamente, Leonardo, está correto. Mas é isso, a nossa conversa foi muito boa hoje. Eu agradeço muito a vocês que acompanharam a nossa conversa, sempre naquela forma, né, Leonardo? Agregar, né? Agregar na nossa sociedade o conhecimento, abrir as visões, não induzir ninguém a visões, seja de qual lado for, mas fazer as pessoas refletirem, que isso eu acho que é o mais importante numa sociedade tão fechada para política, para discussão hoje em dia, que as pessoas muitos não querem saber de política, mas a política é o que move nossas ações, o que vai acontecer com nós no futuro. Então é muito importante a gente estar debatendo isso. Fico muito feliz de estar conversando com o Leonardo, do canal O Importante é Saber. Ele é uma pessoa muito, muito aberta, uma pessoa que tenta passar a visão da melhor forma possível. Então agradeço ao Leonardo pela presença aí e que a gente continue passando essa letra aí. Lembre-se, dia 24, manifestações, carreatas, a favor do impeachment, que aí vai ser o começo para a gente começar a pensar numa melhora de um país, porque com esse presidente não dá. Verdade. Eu também só tenho a agradecer ao canal Democracia Brasileira. Quando eu procurei o Henrique, o canal dele, foi mais por uma ideia, por ver os comentários dele, por ver a fala dele e ver o quanto ela se adaptava ao que eu penso.
Ou seja, as nossas ideias estavam sempre conjuntas. Então, achei que ali era um bom caminho da gente sentar e conversar e se unir, porque juntos somos mais fortes. Acho que isso é um ditado muito sábio e muito correto. E só um detalhe, para encerrar, a gente não pode esquecer que no dia 1º de fevereiro de 1964, ninguém falava em golpe, ninguém falava em deposição do presidente, tudo estava como antes. Nem o próprio presidente acreditava nisso. E 2 meses depois, a gente viu o que aconteceu. Então, gente, todo cuidado é pouco e o preço da liberdade é a eterna vigilância. É com essas palavras que eu encerro, agradecendo a todos vocês. E semana que vem, próximo encontro, né, Henrique? Isso, exatamente. Semana que vem tem mais um encontro aí. Vamos deixar já, se inscreva no canal, use das páginas dos comentários, deixa o seu like, que isso vai estar ajudando muita gente no começo. A gente passar essa mensagem, passar somente verdades no YouTube, onde se encontra tão poucos canais onde que debatem, onde tragam coisa que agregue para a sociedade, porque esse é o nosso intuito, agregar numa sociedade onde que a gente vive um problema tão grande. Então é isso, muito obrigado. É verdade. E outra coisa também, Henrique, só para encerrar, a gente nesse momento de começo de canal precisa muito da ajuda de vocês, porque o YouTube, para um canal que tem menos de 1.000 inscritos, ele não faz a mínima questão de indicar para ninguém. Então a gente tem que ir sozinho e buscando apoio, buscando forças, e por isso que eu peço, quem é inscrito no canal, é importante saber, se inscreve no canal Democracia Brasileira. Quem é inscrito no canal Democracia Brasileira, se inscreve no canal, é importante saber. Porque só assim a gente vai conseguir crescer e mostrar para o YouTube que a gente tem voz também. E que ele pode indicar o nosso canal, que o nosso canal tem conteúdo e tem conteúdo para apresentar para todos vocês. Ou seja, não é um canal de fake news, nem de mentira para ser bloqueado no futuro, como a gente vê hoje em dia, né? Exatamente. Então fica aí a mensagem do Leonardo. Pessoal do Democracia Brasileira, se inscreva no Importante é Saber, que isso vai estar ajudando muita gente a crescer, e compartilhe também, que isso vai nos ajudar muito. Até o próximo encontro, obrigado pela presença de vocês e juntos contra esse fascismo que ocorre no Brasil hoje, da forma brasileira de fazer pelo Jair Bolsonaro. É isso aí. Verdade. Isso aí, gente. Obrigado a todos.